À noite, realizou-se nos salões do Clube Harmonia Lira o grande baile de gala oficial promovido pela Sociedade dos Amigos de Joinville e patrocinado pela Prefeitura Municipal. A ele compareceram o senhor governador do Estado e senhora, secretários de Estado, altas autoridades federais, estaduais e municipais, dos poderes civil e militar e centenas de convidados. O Dr. João Colim, que foi prefeito de Joinville e atualmente dirige a Secretaria de Obras Públicas do Estado. Dr. Telmo Vieira, que ocupava a pasta do Interior e Justiça. Dr. Paulo Fontes, prefeito de Florianópolis e senhora. Prefeito Rolf Colim entre amigos. As danças se prolongaram até tarde, deixando gratas recordações a todos que estiveram no baile de gala das festas do centenário. Grande número de senhoras comparece ao salão de festas do Clube Joinville, onde terá lugar um bonito e concorrido desfile de modas infantis para meninas. A senhora Marieta Bornhausen, esposa do senhor governador do estado, presidirá a comissão julgadora. Distintas senhoras da sociedade joinvilense, de Florianópolis e de outras cidades, darão os seus votos no julgamento para a premiação dos trajes infantis femininos de melhor gosto e maior beleza. Começa o desfile, do qual participam quase 100 crianças. Algumas estranham as luzes e os ruídos e acabam desejando um único prêmio, os braços maternos. Tem início finalmente a entrega dos cobiçados prêmios. A senhora Bornhausen entrega o prêmio à dona do vestido de melhor gosto. O programa do Sul, na Baía de Babitonga, as respectivas oficialidades recepcionam no animado coquetel as autoridades civis e militares e a sociedade joinvilense, que foram tão gentis e hospitaleiras para com as guarnições dos 2 barcos, que desfilaram em Joinville, representando a nossa Marinha de Guerra. Embora a tarde estivesse encoberta, a festa decorreu animada e cordialíssima, a ela comparecendo, entre outras autoridades, o Sr. Rolf Colim, prefeito de Joinville, o coronel José Domingues dos Santos, comandante do 13º BC, e diversos oficiais desse batalhão. Dr. Plácido Olímpio de Oliveira, deputado à Câmara Federal, Dr. Alfredo Adson, prefeito de São Francisco do Sul, vários cônsules de países amigos destacados em São Francisco, o pastor Fritz Wüstener, da Igreja Evangélica, Wolfgang Brosig, diretor da Rádio Joinville,
jornalistas, senhoras e senhoritas e outras destacadas personalidades, tendo sido os comandantes e oficiais dos dois barcos, amabilíssimos para com os seus convidados. O dia estava no fim e os dois destroyers já se aprestavam para partir quando a agradável reunião terminou. A belíssima Noite de Arte, como parte do programa cultural e artístico das comemorações, teve início com números de canto a cargo da soprano senhora Maria Emília Teles Bauer, cuja magnífica voz, ressaltada pelo excelente acompanhamento da senhorita Helga Pohl, encantaram a assistência. O bailado Meia Alten Brasília Magnitudo, a grandeza do Brasil também é a minha, em 12 movimentos, foi executado por 80 figuras ensaiadas pela senhora Lieselotte Niemeyer. São dele estes apanhados do terceiro movimento, o brasileiro e o imigrante, e também os quarto, quinto e sexto movimentos, os imigrantes, isto é, os representantes e filhos das 3 nacionalidades que formaram o núcleo inicial de Joinville, noruegueses, suíços e alemães, nos seus trajes típicos e danças folclóricas. A Noite de Arte foi apresentada nos salões do Harmonia Lira. A coreografia fatal da morte trazida pelas febres traiçoeiras. 10º movimento, a arte, que traz na sua ânsia criadora um cortejo sem fim de alegrias e tristezas, de vitórias e fracassos sempre superados, na ânsia humana de elevar-se na conquista do belo. Glória e Gratidão, bailado final apoteótico, interpretando a vitória das aspirações ideais dos antepassados, encerra a linda Noite de Arte e demonstra o quanto é elevado o nível intelectual e artístico de Joinville, uma vez que todos os elementos que participaram das danças e os criadores do bailado são do lugar. A professora Lieselotte Niemeyer e algumas das suas colaboradoras recebem fartas palmas da assistência. Em casa da senhora Edwiges Fitzenreuter, vamos encontrar outra manifestação de arte joinvilense. Este quadro, a Santa Ceia, levou 6 anos para ser realizado com mais de 15.000 pedacinhos de madeiras brasileiras. A senhorita Valdir Alves contempla o magnífico retrato de Beethoven, outro trabalho realizado em 1932 pelo Sr. Otto Fitzenreuter, já falecido, e sua esposa, Dona Edwiges. Em todos os quadros só foram utilizados madeiras de Santa Catarina. As madeiras embuia, canela, farinha seca, pau-brasil, ipê, laranjeiras, carvalho cinzento e maçaranduba entraram também na composição deste Cristo crucificado, trabalho que data de 1933.
Novamente no dia 18, data marcada para encerramento da semana de festas comemorativas do centenário, as ruas centrais são inteiramente tomadas pela população e forasteiros a fim de assistirem ao desfile escolar e desportivo marcado para as 9 horas da manhã. Na Praça Nereu Ramos, o povo se comprime, retido pelos cordões de isolamento, enquanto as altas autoridades ocupam o palanque. Abre o desfile as formações de alunos dos colégios Bom Jesus e Escola Normal São Vicente de Paula. Vem a seguir as unidades dos cursos primários, desfilando as crianças dos grupos escolares Professor Germano Tim, Rui Barbosa e curso A de Souza. Também os pequenos alunos das escolas municipais marcharam na melhor ordem e disciplina. Desfilam em seguida com garbo as belas representações de todas as associações, clubes e entidades esportivas de Joinville. O esportivo das festas do centenário foi cumprido à risca. No futebol assistimos e colhemos rápidos aspectos do encontro travado entre o Caxias Futebol Clube de Joinville e da Liga Catarinense de Esportes e a equipe visitante do Clube Atlético Ferroviário da Liga Paranaense de Futebol de Curitiba. Aqui, como em toda parte na cidade, as bicicletas substituem os automóveis. Na Praça de Esportes do 13º BC, tem lugar provas completas de atletismo para moças e rapazes, delas participando 3 clubes, o Palmeiras e o Guarani, com representações masculinas, e a Sociedade Ginástica com uma equipe feminina.
Após o desfile, tiveram lugar as diversas provas de saltos em altura, arremesso de peso, saltos em distância, corridas de velocidade e meio fundo. Em todas elas, os atletas joinvilenses demonstraram seus ótimos treinos e elevado espírito esportivo. Sagraram-se campeões os rapazes da Sociedade Esportiva Palmeiras e as jovens da Sociedade Ginástica de Joinville. As vencedoras que envergaram as cores da Sociedade Ginástica. Triângulo luminoso chama a atenção dos transeuntes para a seção comercial da Impressul, cujas vitrinas exibem grande variedade de artigos elétricos. Interior da seção comercial. A Impressul é dirigida pelos doutores Haroldo Paranhos Pederneiras, Ivo Reis Montenegro e Ademar Garcia, respectivamente diretores, presidente, tesoureiro e secretário. A receita da Impressul no ano de 1950 atingiu a 12.835.603 cruzeiros e 50 centavos. Parte dos artigos elétricos que a Impressul representa e revende e que estão permanentemente expostos ao público. A seção de concertos e as oficinas ficam nos fundos da loja. O edifício dá rápido desenvolvimento graças à energia elétrica barata e abundante que possui. A empresa sul-brasileira de eletricidade, a Impressul, cujo estande estamos visitando, fornece energia elétrica a 2 municípios paranaenses e a 9 catarinenses, incluindo-se entre eles o de Joinville. As linhas de transmissão da Impressul se estendem por mais de 803 quilômetros, alimentadas pelas usinas hidrelétricas de Piraí, São Lourenço, Bracinho, esta com uma queda útil de 310 metros. À noite, Impressul, a rua 15 de novembro, 448. Sua fachada foi toda enfeitada para as festas do centenário. Primeira subestação destinada à distribuição de energia elétrica à cidade de Joinville e São Francisco do Sul. Segunda subestação abaixadora e distribuidora de energia elétrica à cidade de Joinville para transformação de corrente de 35.000 para 3.000 volts. Saída dos operários da grande usina, que é das mais importantes metalúrgicas do sul do país. Cidade industrial por excelência, a Joinville não podia faltar uma boa fábrica de cerveja. Respeitando as tradições dos joinvilenses e seu exigente paladar para as bebidas refrigerantes, a Antártica possui atualmente na cidade uma das melhores cervejarias do Sul. Solidária com as comemorações do centenário, patrocinou a instalação das numerosas barracas e restaurantes improvisados, onde os milhares de visitantes puderam tomar refeições leves e saborear uma gostosa cerveja ou um chopes bem geladinho. O
estanque Cervejaria Catarinense Antártica constitui um permanente motivo de interesse, atraindo a atenção e os comentários dos visitantes. Nele se acham expostos todos os excelentes produtos da cervejaria catarinense que levam agora a marca Antártica. E quem diz Antártica tem sempre surpresas agradáveis. A um toque de mágica, vejam o que estes três ganham. Ora, viva! Viva! Um presente caído do céu. Saúde! Saúde! Bebamos pela prosperidade de Joinville e pela felicidade do seu povo. Por toda parte, os produtos Antártica são preferidos. ...368 quilômetros quadrados para mais... ...contém a fascinante cidade de Joinville... ...que pode ser espiada perfeitamente do alto de um dos morros... ...que se levantam na paisagem sadia. Tem um porto muito ativo... ...como escala importante do Rio Cachoeira. Seu mercado tem vida própria, graças aos diversos produtos de grande consumo. Produtos que viajam para longe, colocando a presença do estado de Santa Catarina em diversos pontos distantes do Brasil. O Hospital São José atende a população do município. Suas ruas são bem cuidadas, acompanhando o progresso que dia a dia avança graças aos administradores eficientes que têm conduzido com segurança e patriotismo o destino de Joinville até os dias de hoje. A igreja principal desta linda cidade. O edifício da Prefeitura Municipal. Uma glória humana mereceu um monumento, professor Orestes Guimarães. Seus prédios atestam crescente progresso. Suas casas oferecem conforto. A cada dia que passa, Joinville avulta aos olhos do Brasil. Imponente é a sua catedral. Representantes de todos os importantes setores industriais reúnem-se para a organização da segunda-feira de amostras da cidade dos Príncipes. Visão exterior da exposição. Aceitando o convite, nos encaminhamos para o seu interior. Moderna máquina para a fabricação de excelentes e afamadas massas alimentícias tomam todo este instante. Eila em funcionamento. Latas de produtos fabricados pela importante indústria, como palmitos, pepinos, ervilhas e outras mais que são vendidas no Brasil inteiro. Máquina recravadeira de fechar as latas de conservas.
esquecíamos, o cafezinho vai bem. Agora um representativo estande da indústria madeireira de Joinville. Desde o beneficiamento, a laminação da madeira é aqui demonstrado como penhor do homem à natureza. O pinho é figura altiva a enfeitar uma exposição do valor desta que vemos. O rayon, o nylon e o tricô de algodão mereceram um dos mais bem montados estandes da magnífica segunda-feira de amostras da cidade dos Príncipes. Desde 1924, que a fábrica de artefatos de jersey de rayon, de nylon e tricô de algodão dá a garantia de finíssimo acabamento e excepcional qualidade à lingerie feminina, como bem se pode apreciar. As senhoras, crianças e meninas moças encontram sempre um conforto feliz na contemplação de algo útil de tão rara beleza, não desconhecendo a sua excepcional durabilidade. É preciso boa condução, segura e eficiente, para que haja o perfeito transporte da riqueza de um estado para a fartura de outro estado da nação. Daí, a excelente ideia desta mostra é a presença do transporte. Produção abundante necessita de uma perfeita... Rumando para qualquer estado do Brasil, este transporte carrega com segurança o trabalho de uma coletividade operosa, que faz a grandeza de Joinville, aumentando a riqueza do estado de Santa Catarina. Esta companhia de transportes de cargas, bagagens e até mudanças começou em 1948 com 3 caminhões e hoje conta com 100, percorrendo todas as estradas nacionais. Pinheirinho Nacional faz enfeite do Natal. Aí temos um estande, que é bem a sugestão mística da poesia cristã da noite que deve ser a mais festejada em todos os lares. A noite do nascimento de Jesus. O pinheirinho artificial contém toda a beleza natural que traz o encanto branco e verde da Europa nas tranquilas noites de dezembro. 50.000 pinheirinhos anualmente são produzidos em Joinville para o Natal de todo o Brasil. Mas a cidade não descuida do setor metalúrgico. Vejamos a importante preparação de um molde de banheira. Trabalho preciso, cuidadoso, técnico. Esta indústria de banheiras de ferro esmaltado produz aproximadamente 1.300 banheiras e 8.000 pias por mês. Já se entende que é realmente uma grande indústria, que tem o seu excelente lugar marcado na trincheira dos grandes empreendimentos industriais. Estranha cachoeira incandescente. Liquefeito, o ferro tomba para logo mais tomar uma forma definitiva. O ferro derretido cai para o molde. A produção atual desta indústria é de 220 toneladas mensais. E vem o processo técnico da pintura. Esta importante indústria foi fundada em 1951. Tão pouco tempo para tão grande progresso. Desde 1954, é esplêndida sua produção em sanitários, rumando para diversos destinos.
Seus produtos servem Joinville e levam seu nome para pontos diversos do estado e do país. A metalurgia faz presença de alta importância nesta exposição. Namorada do Morro da Boa Vista, beijada pelo carinho meigo do Rio Cachoeira, Joinville é bem uma princesa amada pela mais suave natureza do Brasil. E a Baía de São Francisco é pérola azul no seu anel de fidalga brasileira. Assim era, na segunda metade do século passado, a vilazinha de São Francisco Xavier de Joinville. Sim, ela existia aqui neste mesmo vale pontilhado de pequenos morros, cercada por estas mesmas montanhas, banhada por esse mesmo rio Cachoeira, mas tão quietas que parece adormecido no tempo e no espaço. E não se trata de um sonho nem de efêmera fantasia. O aglomerado de casinholas de ontem é realmente a cidade que agora contemplamos do alto do Morro Boa Vista. De um barracão simples e rústico, que abrigou os primeiros imigrantes, a primitiva colônia Dona Francisca transformou-se num dos mais importantes centros industriais do sul do país. Uma cidade ordeira e ativa, progressista e de vida própria, amada pelos seus filhos e admirada pelos forasteiros. Ei-la decorridos 100 anos, é Joinville, a Manchester de Santa Catarina, na data do seu primeiro centenário. Conhecê-la é travar íntimo contato com a história da colonização alemã no estado. Comecemos pelos arrabaldes. Eis a Rua Lages, com suas vivendas confortáveis e bonitas, ruas que mais parecem pitorescas estradas e crianças encantadoras. Observemos as construções residenciais mais modernas. São elegantes e estariam bem em qualquer grande capital. O antigo e o novo se alternam aos nossos olhos, mostrando claramente que a cidade tem vida, cresce, progride, moderniza-se. É uma cidade dinâmica e não estática, conservando, porém, seus aspectos mais pitorescos. As palmeiras crescem em todos os parques. Na rua Calógeras e vizinhanças, vamos encontrar vivendas como esta, embelezada por um grande jardim e tendo ao fundo um bosque natural. Aqui reside a família Bauer, de larga projeção social na cidade. O senhor Guilherme Bauer, sua esposa e o casal de filhos, em companhia de uma senhorita amiga, vão sair para o centro da cidade. Para onde quer que nos voltemos no perímetro urbano, encontramos ciclistas. Parece que a população toda se movimenta sobre bicicletas. Agora contemplamos a cidade de outro ângulo. Da elevação que fica nos terrenos do Palacete Wessel, a nossa vista se estende por sobre parte de Joinville. Este é o centro urbano, até onde avançava um pequeno braço do rio Cachoeira, o qual foi aterrado. Daqui a cidade expandiu-se lentamente entre os morros. Devido a serem as terras muito baixas e alagadiças, a primitiva colônia Dona Francisca, transformadores e chaves a óleo de alta tensão montados ao ar livre. Quadro de manobras, que permite o seguro controle de fornecimento de energia às numerosas e ativas indústrias joinvilenses.
Neste grande edifício da rua Itajaí, funciona a Usina Metalúrgica Joinville Limitada, antiga Usina Metalúrgica Nacional. A usina é especializada na fabricação de máquinas operatrizes. No seu estande foi exposto um grande torno mecânico de 2.450 quilos e alguns menores de 140 quilos, martelos mecânicos, planas limadoras, bombas de sucção e recalque, etc. Furadeiras, fresadeiras e máquinas diversas para lavoura e uso industrial e doméstico fazem parte das grandes linhas de produção da usina. Miniaturas de vagões ferroviários fabricados na importante seção de construção e reparação de carros e vagões. De 1944 a 50, a seção produziu 7 automotrizes, 4 carros restaurantes, 4 dormitórios, 15 carros de primeira classe, 13 de segunda, 45 vagões gaiolas, 52 fechados, 50 vagonetes, 32 vagões plataforma e realizou 438 reparações diversas. Sugestiva propaganda das máquinas Benac para cortar capim e produzidas pela usina. O estande da Metalúrgica Joinville foi visto por milhares de visitantes que estiveram na exposição durante o dia e a noite. As instalações da Usina Metalúrgica Joinville Limitada, embora muito amplas, como podemos ver por este aspecto parcial das oficinas e da seção de caldeiras, sofrem no momento completa reorganização, recebendo moderno equipamento para ampliação de todas as suas atividades. Um grande torno mecânico produzido nas oficinas e aqui mesmo submetido a todos os testes de funcionamento e precisão. Plana limadora, outra máquina operatriz aqui produzida com os melhores resultados, podendo competir em qualidade, preço e facilidade de manejo com as melhores de procedência estrangeira. São conhecidas em todo o país e usadas nas grandes e pequenas propriedades agrícolas as máquinas Benac para cortar capim e cana e no preparo de forragem para o gado. As unidades que saem da produção são submetidas a cuidadoso exame e recebem um acabamento final. Estoque de máquinas prontas para embarque, inclusive prensas para cortar chapas. A produção da Usina Metalúrgica Joinville Limitada desenvolve-se em vários e importantes setores, compreendendo, entre outros, as amplas oficinas para fabricação e consertos, usinagem, tornearia, seção de material rodante ferroviário, importante caldeiraria, com fabricação completa de caldeiras, autoclaves, secadeiras a vácuo e máquinas para a industrialização do amido. Um possante torno mecânico em funcionamento. Na importante seção usinagem, trabalham numerosos mestres e operários especializados, torneiros e fresadores. Este é um dos setores mais ativos da Metalúrgica Joinville Limitada. A seção de tornearia que está junto à usinagem. Magnífica furadeira radial em serviço na usina.
Em virtude das importantes operações que esta máquina pode realizar com grande velocidade e precisão, o seu emprego torna-se cada vez maior à medida que melhor se aparelham em nosso país as oficinas mecânicas e indústrias diversas, inclusive aeronáuticas. Um grande anel para autoclave aqui fundido e fabricado. Outra importante máquina operatriz, plena limadora com 5 metros de curso, no momento aplanando 2 leitos para torno mecânico. A oficina toda em plena atividade e produzindo máquinas de que o Brasil tanto necessita para maior desenvolvimento da sua produção agroindustrial. Locomóvel fabricado pela conhecida firma Menac e Companhia, Indústria Brasileira de Máquinas, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, da qual é representante em Joinville a firma Comércio e Indústria Walter Schmidt e Sociedade Anônima. Estande da companhia importadora Jo Brasil, distribuidores das bicicletas suecas Husqvarna, das excelentes bicicletas e motocicletas Göring de fabricação alemã. Para uma criança que tudo merece dos seus pais, não há melhor presente do que uma bonita e moderna bicicleta. E para esta encantadora menina, o difícil foi escolher entre uma Husqvarna e uma Göring. Que surpresa maravilhosa! Que presente incomparável! Jo Brasil são distribuidores exclusivos de motocicletas, desnatadeiras, máquinas de costura japonesas, inglesas e da conhecida marca Zindap. Representam também as famosas bicicletas suecas Husqvarna e as da conhecida marca alemã Göring. Companhia importadora Jo Brasil, Rua Alexandre Schlemm, 142-150 em Joinville. Tornarte é o nome da interessante indústria de artefatos de madeira, enfeites, bibelôs, pratos decorativos e outros curiosos artigos para presente. Os trabalhos da Tornarte são muito apreciados pelos que visitam Joinville e gozam de enorme aceitação nos mercados do Rio de Janeiro e São Paulo. Há uma infinidade de pequeninos enfeites Tornarte próprios para mesas de doces em dias de festas, para noites de Natal, e os quais fazem o encanto das crianças. São curiosos bichinhos, figuras humanas, tipos do folclore internacional, semelhantes a personagens de sonho, retirados dos contos de Grimm, Andersen e Perrault. Porém, de todos os lindos e curiosos enfeites, Tornarte, as caixinhas de música provocam sempre as mais vivas e espontâneas expressões de enlevo. As delicadas caixinhas de música Tornarte são presentes que até as vovós apreciam. Tornarte, trabalhos de arte em madeira. Caixa postal 70 em Joinville. Estande da Sociedade Ambalite Limitada, que fabrica objetos diversos e das mais variadas aplicações, utilizando-se de Ambatex e Ambalite como matérias-primas.
Prensagem de pastilhas sintéticas de ambalite. Desta prensa manual de fácil manejo, ocupando pequeno espaço e inteiramente fabricada pela Ambalite Limitada, resultam bonitos cinzeiros em cores diferentes e com as armas da cidade em relevo. Bloco de ambalite. Usa-se o ambalite para prensagens em geral. Bomba centrífuga para salmoura inteiramente de ambatex, que é um produto de algodão e resina sintética. O ambatex é muito resistente e próprio para engrenagens em geral. Vemos também formatex, que são ótimos mancais para laminadores de ferro, aço e metais. Vejamos agora o que expõe a Metalúrgica do A, Sociedade Anônima. Esta importante indústria fabrica produtos conhecidos em todo o Brasil. Panelas e caldeirões de ferro, moinhos, âncoras, funis para dínamos, ferros de engomar, aros para freios de automóveis e grandes polias de aço. Colin e Companhia Limitada são grandes fabricantes de tecidos, cadarços e demais artefatos de tecidos, exibindo no seu estande alguns dos magníficos produtos de sua fabricação, conhecidos e consumidos em todo o país. Rádios Philco, os possantes receptores que os radiovintes brasileiros preferem devido às suas altas qualidades, são expostos pela Sociedade Comercial Minas Limitada no estande próprio onde figuram os últimos modelos de rádios. A loja da Sociedade Comercial Minas Limitada, a Rua do Príncipe 482, representa e distribui os rádios Philco em Joinville. O fino sabonete Pejas reúne as três qualidades que recomendam um bom produto: perfume doce, penetrante e duradouro, pureza e suavidade da massa empregada. A Saboaria Ipiranga S.A. é a fabricante dos sabonetes Pejas, Gusal, Nadine e da massa Ipiranga. O interesse pelos estandes é enorme. Lar Encanto é a casa pré-fabricada ideal para o campo ou praia e também para a moradia. As noivas sonham com o futuro lar, as esposas com a casa própria. E o sonho das esposas e noivas é de fácil realização com Lar Encanto, que significa beleza, conforto, durabilidade e preço módico. Fabricante Inobra. Lute Companhia Limitada exibe e demonstra aos seus amigos e ao público em geral as qualidades das esquadrias de ferro e outros artigos de sua fabricação de tão grande consumo no país. Sólidas armações para vitromóvel ou basculante, com movimentos seguros e encaixe perfeito. Esquadrias de ferro para vitrô corrediço. As fabricações Metalmet são empregadas com os melhores resultados em numerosas indústrias e pelas grandes empresas nacionais. Juntas e braçadeiras para linhas de transmissão muito resistentes. Lute Companhia Limitada fabricou 12.377 metros de costuras que puderam ser examinadas no seu estande. O bonito gradil do viaduto do gasômetro em São Paulo foi fabricado pela Metalmet, cuja serralheria em Joinville está aparelhada para servir todo o Brasil. O Cine Rex, a Rua Jaguaruna, foi transformado em recinto fechado para as provas de bola ao cesto,
que contaram com uma assistência numerosa e entusiasta. Os campeões de basquete de 3 estados, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, defrontaram-se por 3 noites seguidas. O quinteto da Sociedade Esportiva Palmeiras de Joinville. Os representantes do Corinthians Paulista. Gonçalves e Barriola, os ativos locutores da Rádio Joinville, estiveram em grande atividade entrevistando os dirigentes dos quintetos e transmitindo os vários jogos dos campeões, que deixaram na memória dos apreciadores deste esporte uma recordação inesquecível. O bolão é outro esporte tradicional na cidade de Joinville. Na semana de festas do centenário, disputou-se animado campeonato do qual participaram os melhores jogadores da Sociedade Recreativa e Desportiva União. As noitadas do bolão são famosas em Joinville, servindo para estreitar a camaradagem entre homens de boa vontade e espírito alegre. Os Bombeiros Voluntários de Joinville, eis uma das mais belas organizações da cidade. Dispondo atualmente de melhor aparelhamento, como prova essa escada desdobrável de bom alcance, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, fundado a 13 de julho de 1892, com o fim de proteger e salvar a vida dos seus concidadãos em casos de incêndio sem distinção de pessoas, desde então vem prestando ótimos serviços à cidade. Operários, comerciantes, artífices, industriais são bombeiros voluntários. Existem sócios que contribuem mensalmente para a organização. Os próprios bombeiros pagam mensalidade. Quando há um incêndio, soam as sirenes espalhadas por todos os cantos da cidade e os voluntários correm para a sede da corporação, de onde saem com os seus carros, escadas, mangueiras, etc. Bomba motor para dar pressão à água. A primeira bomba manual chegou da Alemanha em abril de 1893. Graças às contribuições dos sócios e donativos espontâneos de comerciantes e industriais, o equipamento atual está bem melhorado. O Sr. Alberto Lepper é o comandante efetivo, o Sr. Eugênio Lepper o comandante de honra, e devemos reconhecer que Joinville muito deve ao seu corpo de bombeiros voluntários, únicos na América do Sul. Interesse público, repete-se em parte o desfile de bicicletas que vem comprovar mais uma vez que Joinville é a cidade das bicicletas, pois 10.000 foram registradas em 1950 para uma população de 27.000 pessoas. Ricos e pobres, operários, médicos, estudantes, religiosos, colonos, donas de casas, todas se servem de bicicletas para o desempenho dos seus mistérios. As bicicletas fazem parte dos costumes e das necessidades da população, porque só elas, veículos baratos, possibilitam as comunicações rápidas e vencem em pouco tempo e economicamente
grandes distâncias numa cidade plana como Joinville. Estes apanhados do desfile de bicicletas foram obtidos com o patrocínio de Joe Brasil, que representam as bicicletas Husqvarna sueca e Görike alemã. O monumento ao colono, trabalho do escultor Fritz Alte, recebe na tarde do dia 18 a visita de numerosas crianças. Com o encerramento da semana de comemorações do centenário, esses pequenos joinvilenses reverentemente depõem flores junto às figuras que simbolizam os primeiros imigrantes radicados na primitiva Straders-Ort. São as homenagens de respeito e gratidão das novas gerações, as quais iniciam uma outra etapa, empenhadas em construir uma Joinville maior para as festas de um segundo centenário, com a mesma determinação com que os pioneiros seus antepassados lançaram há 100 anos os fundamentos da Joinville de hoje. Estão terminados os belos festejos do centenário. A bandeira brasileira, que tremulou neste mastro durante 10 dias, vai sendo descida diante da tropa e do comandante do 13º Batalhão de Caçadores. O ato é realizado pelo prefeito Rolf Colin. A assistência mantém-se em respeitoso silêncio e os soldados perfilados. O Dr. Albano Schultz, presidente da SAGE, o coronel José Domingos dos Santos e o Sr. Rolf Colin ouvem os acordes do hino em...
imprime à cidade um movimento desusado. A Rua do Príncipe, ricamente ornamentada, fica muitas vezes intransitável devido ao fluxo de pedestres. Os portões da exposição industrial abrem-se para o grande parque de diversões. Em frente ao pavilhão industrial e ocupando o centro da Praça da Bandeira, que passou a chamar-se Praça Centenário, ergue-se o belo monumento ao colono, cuja inauguração teve lugar às 9h30 do dia 9, com a presença do senhor governador do estado. Os brinquedos e jogos são numerosos e o povo pode divertir-se à vontade. As indústrias interromperam suas atividades, facilitando aos seus operários e auxiliares participarem ativamente de todos os festejos programados para o centenário. Milhares de pessoas visitam diariamente a exposição industrial. Entremos também para travar íntimo contato com numerosos artigos manufaturados em Joinville por algumas das suas 450 fábricas. Mais de 30.000 pessoas visitaram a exposição e esse número elevado de visitantes desfilou diante dos estandes dos móveis Simo, Companhia Industrial de Móveis, a maior organização brasileira industrial e comercial no ramo de móveis. Um casal de Florianópolis mostra-se encantado e vivamente interessado na sala de jantar Simo em exposição. Jovens professoras catarinenses verificam a excelência das carteiras e poltronas para cinema de fabricação Simo. Quanta beleza e qualidade em tudo que vemos. O estande Simo nos dá a ideia da excelência dos móveis produzidos pela grande fábrica Simo, localizada uma em Curitiba, Rio de área de terras, onde realiza o reflorestamento racional dos pinheiros, 23.000 pés, embuia, cedro, carvalhos, etc. São grandes reservas florestais que enriquecem os estados de Santa Catarina e Paraná.
Na manhã do dia 11, milhares de pessoas convergiram para o centro da cidade e principalmente para a Rua do Príncipe, a fim de presenciar o imponente desfile dos carros alegóricos. O governador Irineu Bornhausen e senhora chegam ao palanque levantado na Praça Nereu Ramos. Inicia o desfile o carro número 1, representando o casamento dos príncipes, isto é, da princesa brasileira Dona Francisca com o príncipe de Joinville, filho do rei Luís Felipe da França. Grande massa popular aclama o carro reproduzindo o primeiro agrimensor. É uma alegoria à heróica atividade de Jerônimo Coelho, que esteve nesta região lá pelo ano de 1850. A reprodução do barco Colón surge por entre alas de povo. Ela representa o navio do mesmo nome, despachado pela Sociedade Colonizadora de Hamburgo, com os primeiros 117 colonos alemães e suíços vindos para Joinville. O Colón partiu da Alemanha em princípios de 1851 e ancorou na Baía de Babitonga após 2 meses de viagem. De São Francisco, os imigrantes subiram em canoas ou cachoeira e vieram desembarcar a 9 de março, no local onde hoje começa a rua do mesmo nome. Na ordem desfilam os carros que representam a primeira fábrica, relembrando os primórdios da indústria joinvilense, e o esporte do tiro ao alvo, cuja primeira sociedade, hoje com o nome de Recreativa União, nasceu a 26 de dezembro de 1855. O 6º carro é uma alegoria à primeira tecelagem. Nele foi instalado o tiar manual original, todo de madeira, feito em 1881 e que serviu de ponto de partida para a primeira tecelagem de Joinville, hoje uma indústria importante e próspera, equipada com máquinas modernas. O número 7 reproduz de maneira fiel, com base em desenhos da época, a primeira escola que funcionou na colônia, onde as crianças eram alfabetizadas pela senhora Georgine de Drusinat e senhorita Cecile de Drusinat. O primeiro teatro em que se representou a comédia, o Guarda Noturno de Kerner. Vem depois o primeiro quarteto e a ginástica, reproduzindo este último, o primitivo rancho que serviu de sede à Sociedade Ginástica fundada em 1859. A arquitetura e artes plásticas exalta o cultivo dessas atividades desde que a cidade se fundou. Temos agora uma visão mais geral da ordem do desfile e do interesse do povo, saudando, sempre com exclamações e palmas, os carros mais evocativos. O tradicional carroção de São Bento, pioneiro no transporte de cargas entre a colônia e o Interlande. A primeira diligência que fazia o serviço regular de passageiros e malas postais entre Joinville e São Bento, gastando 2 dias. Bombeiros voluntários, cuja corporação foi fundada e organizada em 1893, desfilam com as suas velhas máquinas. Reprodução fiel do bondinho a burros, que trafegava sobre trilhos em Joinville de 1911 a 1918. Ia da Rua do Norte à estação da Via Férrea, com diversos desvios pelo centro da cidade. A passagem custava R$100. O carro número 17 representa luz e telefone. Um sistema de telefones à manivela foi inaugurado em 1907 e em 1908 energia e luz elétricas chegaram à cidade. O carro é uma homenagem à Impressul e a outros pioneiros e batalhadores progressistas a quem Joinville deve mais melhoramentos. Carro 18, alegoria à indústria, base do progresso de Joinville e homenagem aos seus bravos pioneiros. Este carro faz um confronto de máquinas e petrechos antigos com máquinas modernas, automáticas de fabricação local.
carro bailado. Representa o interesse que a população sempre demonstrou pela arte da dança, segundo a melhor escola clássica. A grande massa humana vê passar agora os carros representando o esporte, neles simbolizado pelos diferentes escudos das mais antigas sociedades esportivas de Joinville. Nas sacadas e janelas de todos os prédios do centro, assim como nas ruas, uma assistência numerosíssima, atenta e interessada, acompanha a marcha do desfile, comentando e aplaudindo. Do palanque oficial, as altas autoridades civis e militares assistem ao incomparável espetáculo, enquanto o seguro locutor da ZYA5, José Gonçalves, vai transmitindo para as cidades vizinhas o interesse do espetáculo que se desenrola ante os nossos olhos. Fechando o cortejo surge a alegoria homenagem à pátria, de empolgante efeito cênico. O carro desfilou sob calorosas palmas e fechou com chave de ouro o esplêndido espetáculo organizado pela SAGE, Sociedade dos Amigos de Joinville. As palmeiras da Alameda Brustelain nos levam ao Palácio dos Príncipes. O casamento da princesa brasileira, filha de Pedro I e Dona Leopoldina, com o príncipe francês, filho de Luís Felipe, realizou-se a 1º de maio de 1843. 8 anos mais tarde, chegavam imigrantes para formar, nestas terras, dote da irmã de Dom Pedro II, a colônia que recebeu o nome dela, Colônia Dona Francisca. Nestes dias de festas, as salas térreas do palácio transformaram-se em salões de uma exposição histórica retrospectiva muito visitada pelo À noite, o povo afluiu ao jardim do palácio para assistir à coroação da rainha da cidade, senhorita Jutta Getschoff, e das princesas Carmen Pan e Maria Luísa Min. O senhor Valdemar Luz, da revista Vida Nova, discorre sobre o concurso e agradece a honrosa presença do senhor Irineu Bornhausen, governador do estado, e do príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança, do secretário de Estado, do senhor Rolf Colim, prefeito de Joinville, e de outras autoridades e pessoas gratas. Cabe ao príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança, como membro da família real e parente da princesa Dona Francisca, coroar a rainha das belezas joinvilenses. E após fazê-lo, e ao beijá-la, talvez a emoção da que a coroa caiu. Galante pretexto para Dom Pedro recobrar a coroa e beijá-la a segunda vez. O senhor governador Irineu Bornhausen, justamente por ser um bom democrata, coroou com satisfação a